vai para o YouTube e as pessoas vão poder assistir depois. Quem não pôde estar aqui, quem vai ficar sabendo depois do encontro, as pessoas vão ter acesso à nossa live, né? E é isso. Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora eu gostaria de chamar a Agnes para começar, para abrir os caminhos aí para esse nosso encontro tão importante. Obrigada, Isa. Obrigada mais uma vez ao É Nós, né, por ter aberto esse espaço tão importante de discussão. Obrigada a todas, todos, todes que estão aqui para poder assistir, conversar, debater. Eu fico muito contente em saber que existem profissionais, jornalistas e interessados em olhar para esse tema, né, do jornalismo para a gordofobia, então, e agradecer a Jéssica também por poder estar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter uma manhã bastante produtiva de discussão. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Eu quero entrar... Opa! Não. Quero entrar no modo apresentação. Só que tem várias barras aqui na minha frente. Agora vai, peraí, aqui. Visualizar. Não, acho que dá para a gente seguir dessa forma aqui, porque também não é tanta informação que eu tenho para passar, não, é mais um material de apoio. Vou tentar ser breve, sei que a gente tem já um delayzinho aí de horário, mas para trazer esse panorama, e qualquer coisa, se tiverem dúvidas muito urgentes, né, podem interromper, enfim, ou quiser deixar no chat. Gostaria que quem puder deixar no chat o veículo, né, do qual faz parte, ou cidade-estado, para a gente ter uma noção também e conseguir conversar no debate. Então, vamos lá. Quando eu comecei a pesquisa do peso e a mídia, quando eu fiz a pesquisa do peso e a mídia, né, eu trabalhei majoritariamente com produtos midiáticos de entretenimento. Então, eu fiz um levantamento e a identificação de como as pessoas gordas, em especial as mulheres gordas, eram tratadas pela mídia, né? Meio que num paralelo com as minhas próprias histórias. Eu acabei não fazendo minha autodescrição, mas eu sou uma mulher gorda, né? Então, quem me vê, está me vendo no vídeo, quer dizer, não pode me ver no vídeo. Eu sou uma mulher gorda, tenho 38 anos, cabelo castanho, franja, uso óculos, tenho tatuagem nos 2 braços e atrás de mim aqui tem uma estante com livros, alguns quadros, plantas, enfim, que estão aqui. E aí eu trabalho com o método da autoetnografia, uso as minhas próprias histórias de vida, as minhas próprias experiências como menina, mulher, adolescente, né, enfim, gorda, para poder traçar esse paralelo e identificar, então, o tratamento dado às pessoas gordas. A princípio, midiaticamente, mas foi uma descoberta da tese que a gordofobia, ela age e retroage, tanto socialmente quanto midiaticamente. Então, não é à toa que as narrativas das personagens gordas se combinam com as narrativas das vivências das pessoas gordas. Então, tive como hoje, por exemplo, se usa a Peppa Pig para falar de uma deputada, também se usava a personagem, a Laurinha do Carrossel, que era chamado, e essas comparações e essas identificações, elas estavam muito presentes. Na época, eu acabei usando poucos exemplos do jornalismo, mas 2 apareceram na pesquisa, né? Então, um deles, né, no paralelo ali com as histórias, era essa manchete sobre o emagrecimento da Guta Stresser, que falava: após perder o pai e o emprego, a atriz emagrece 15 quilos e fica gata. Tipo, sem qualquer pudor, assim, né, em relação ao que estava acontecendo ali. E também havia tido o caso da Michele Sampaio, né, apresentadora. Vocês veem um ponteiro do meu mouse? Não? Só para eu saber. Na tela?
Sim, a Sim? gente Tá. vê. Ok. Então, a Michele Sampaio, que é essa esquerda, que foi demitida da TV Vanguarda, uma afiliada Globo, na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, por não ter voltado ao peso que ela estava antes da gestação. O que acontece, a curiosidade é que a Michele substituiu outra Michele, a Michele Diniz, que está aqui à direita, que 15 anos antes foi demitida da emissora pelo mesmo motivo. As duas eram apresentadoras de bancada. Só que 15 anos antes eu estava na faculdade, eu fiz faculdade na região dessa afiliada, e a história da Michele, a gente ouviu assim, da Michele Diniz, a gente ouviu meio de bastidor, assim, né? Nossa, você viu a Michelle e tal, e ainda tinha aquelas coisas, realmente, ela tá na TV ali, precisa se cuidar mais. Tipo, quero que a gente tinha 15 anos atrás. E a história da Michelle Sampaio já não. A Michelle, ela não se calou. A Michelle, ela denunciou e tal, e gerou toda uma discussão a respeito do que estava acontecendo ali na emissora. E isso foi interessante ir para a pesquisa, porque eu mesma tive um episódio de gordofobia dentro dessa emissora, quando eu fui participar de uma seleção para trainee. E isso está ali na tese e tudo mais, e eu trago essas questões. Mas o jornalismo em si, a produção jornalística em si, ficou de fora da tese. Ela entrou junto, né, do parâmetro dessas outras personagens e dessas outras mulheres que eu estava ali contando a história. Então, antes, né, de eu dar continuidade, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Agnes Arruda, eu sou jornalista, já tem um tempo, mestre e doutor em comunicação, cultura e mídia. Escrevi a minha tese de doutorado sobre o assunto, então, O Peso e a Mídia, esse livro, ele é fruto da tese de doutorado, da pesquisa, e sobre o tema também tem o pequeno dicionário antigordofóbico, que eu lancei no segundo semestre do ano passado. Sou professora, né, na Universidade de Mogi das Cruzes, na graduação dos cursos de comunicação, no programa de pós-graduação em comunicação e cultura da Universidade de Sorocaba, que é onde eu estou fazendo o meu pós-doutorado, e sou professora visitante no Departamento de Comunicação da Unifesp. Também sou colunista da revista As Minas, já vai fazer quase 2 anos, escrevendo sobre gordofobia e sobre as questões que nos atravessam nesse lugar de mulher gorda. É preciso colocar também esse lugar, né? É importante. Eu sou uma mulher cis, né? Sou uma mulher bissexual, então todas as minhas experiências, os meus textos são atravessados por isso e as reflexões vêm a partir disso. Então é legal porque isso muda, as interseccionalidades elas vão mudando as experiências com a gordofobia, mas eu acho que a gente já está aqui num ponto concordado de que esse é um fenômeno existente e a gente não precisa ali ficar falando, mas é só você que passa por isso e tudo mais, já é uma história que está aí para todas as pessoas. E aí, então, o que aconteceu, né? Eu comecei a dar uma olhada no que estava vindo ali em relação ao jornalismo e procurando, assim como eu procurei os exemplos da tese, os exemplos do peso e a mídia, a partir das minhas experiências e das minhas impressões do que eu tinha vivenciado e observado de casos midiáticos em relação a isso ao longo de todo o tempo. E nessa época, isso foi logo depois a defesa da tese foi em junho de 2019, e aí começou a recircular uma matéria do jornal Hoje, dos anos 1990. Aqui tem o César Tralli bem novinho, assim, né? Fazendo uma reportagem naquele jornal da hora do almoço, que está todo mundo ali, né, assistindo, a família, né, depois de almoçar, tá vendo esse telejornal, e a matéria era sobre uma agência de publicidade que só trabalha com pessoas feias. E aí as aspas com os dedos é porque o feios foi o termo utilizado na própria reportagem. Em uma das passagens ele fala exatamente
exatamente esse trecho aqui. Gordinha, baixinha, com cara de bolacha e que descobriu na sua própria feiura sua fonte de renda. E ele estava falando dessa moça aqui de vermelho, que era, né, a dona da agência. E aí, entre outros, ele faz um fala-povo ali, né, passando pelo shopping, e pega uma moça e pergunta: tá vendo aquela moça ali? Você acha que ela poderia fazer propaganda de televisão? No que a pessoa, a entrevistada falando, aquela gorda? Nossa, imagina! Né, falando isso, e eu me lembro, criança, sentada na sala, assistindo essa reportagem, né? O quanto isso vai construindo o nosso imaginário a respeito do lugar que a gente pode e que a gente não pode estar, né? Então, televisão, por exemplo, nunca foi um lugar acolhedor, né, para pessoas gordas, nem nos bastidores, porque esse tipo de reportagem, por exemplo, passa por um produtor, passa por um editor, que sensibilidade se tem para poder trabalhar utilizando essa temática, né? Então, ou então, se você vai, é para o lugar, né, do escárnio, é para o lugar do humor, é para o lugar, enfim, do escatológico que tem nesse imaginário da televisão. Mas será que é só na televisão? Será que isso se reproduz nas redações dos impressos? Será que isso se reproduz nas redações da web? Enfim, são questionamentos que foram aparecendo num primeiro momento numa pesquisa mais exploratória, né? Enfim. E aí a gente só que fala, mas Agnes, isso é anos 1990, né? A gente já está em 2023, que coisa mais ultrapassada, e não é bem assim. E aí pego aqui uma matéria do Viva Bem, né, do portal UOL. O UOL é por onde a gente aprendeu a navegar na internet, ainda tem, cujo conteúdo jornalístico ainda é produzido pela Folha, né, tem essa questão. Essa aqui é uma matéria de 2012, então não é assim tão recente, mas diz bastante, e ela ainda está online, isso é importante. E aí na internet, enfim, como a gente trabalha com os mecanismos de busca, e quanto mais acessos tem o conteúdo, mais acessos esse conteúdo vai ter. Ele ainda continua aparecendo nos principais resultados, né, de busca, quando a gente vai falar sobre dados de obesidade, eu vou trazer um pouco sobre esse termo também, esse é um dos resultados que mais aparece. Então, o estudo revela que 61% das brasileiras querem emagrecer, mas metade não se esforça para isso. Tem todo o uso desses termos, né? Não se esforça, não faz nenhuma atividade física, que reforça a ideia de que, tipo, é só ter força de vontade, é só querer, é só fechar a boca. E me chama muita atenção a escolha da imagem, do banco de imagens para essa pauta, né? Que é uma mulher deitada, muito provavelmente vendo televisão, né? Enfim, e com a boca cheia, né? Enchendo ali a boca de fandangos, porque tem essa ideia no Peso e a Mídia, eu volto nele, faz essa identificação desses estereótipos da gordofobia, os estereótipos que são associados ao estigma do corpo gordo, então que é a pessoa que fica em casa assistindo TV e comendo o dia todo, e aí a gente vai para um próximo lugar, que é aquele lugar da pandemia, né, e da quarentena, e do medo de engordar na quarentena, que eu vou entrar nele. E aí, enfim, 2012, beleza. 2021, a gente teve esse caso aqui na televisão, em que a Sandra, advogada da TV Gazeta, né, fazendo uma pauta jurídica no programa da Márcia Volpato, recebeu esse convite, né, ao vivo, sem qualquer combinado, em que a nutricionista que estava ali, foi participar do programa, falou, Sandrinha, se eu te pedir uma coisa, você me ajuda? Eu quero te ajudar a emagrecer. Então, também esse lugar, né, do constrangimento, da abordagem, tipo, nossa, que coisa, vamos fazer assim, uma medida certa, né, que é outro quadro abominável, mas enfim, a gente
de surpresa se tem essa ideia de que eu posso abordar uma pessoa gorda, sugerir um procedimento, ou um procedimento, ou um processo, ou uma dieta, seja lá o que for, por conta desses lugares. Essa mulher, ela estava ali numa pauta jurídica falando do que ela entende, ela é uma advogada, falando sobre casos de violência contra a mulher, seja lá o que fosse, e nem no lugar em que ela tem condições, né? Ela é uma fonte para pauta, então ela tem um lugar de autoridade né, nessa abordagem, enfim, nessa entrada do programa, e ainda assim ela foi constrangida por causa do seu peso. Então, assim, são casos e eventos exploratórios que vão confirmando para a gente a hipótese do jornalismo ser tão mais gordofóbico do que os próprios produtos de entretenimento. Com a história da pandemia, e aqui não é jornalismo, mas eu trouxe 2 memes, né, para a gente entrar, e eu acho que as pessoas que estão aqui vão se lembrar desse momento, do que isso aconteceu, que é esse medo, esse pavor que as pessoas tiveram no primeiro momento em que veio o Fique em Casa, da quarentena, que a gente sonhou um dia que podia ser 40 dias, né? E meio que estamos nela até hoje, né? Essas piadinhas, porque também tem essa ideia da piada com o corpo do outro, né? O corpo gordo, ele poder ser motivo de piada. Ah, mas eu não estou falando de você, mas não interessa, isso me diz respeito. Isso diz respeito a essas pessoas que estão, né, sofrendo com isso. Ah, mas o jornalismo não fez piada com o corpo gordo. Não, não fez, mas endossou a ideia, né, na sua cobertura durante a quarentena. Aí aqui tem um artigo que está publicado já sobre isso, que saiu na revista Dispositiva, que é da PUC de Minas, falando sobre peso, mídia e preconceito, a gordofobia na pandemia de Covid-19. E aí, com essa ideia de engordar, e todo mundo falando sobre isso, muito provavelmente os jornalistas, né, preocupados com isso, aqueles jornalistas da TV Vanguarda, meu Deus, se não pode engordar durante a gestação, né, na quarentena, que eu não posso mesmo, né? E aí, assim, com uma doença desconhecida, não tinha vacina, não tinha, né, a gente preocupado em manter a nossa sanidade mental, as pautas vieram de 10 dicas para não engordar durante a quarentena. E eu tenho uma mulher abrindo a geladeira. Home office nos tempos de coronavírus, visos. Improviso, tentação de comer toda hora, postura ruim. Como melhorar o ambiente e os hábitos? Aqui do G1. Esse aqui do Viva Bem. Aqui o Correio. Confira 5 dicas para não engordar na quarentena. E aí é uma entrevista, né, com com um endocrinologista, um homem magro, óbvio, né? Porque são eles que podem dizer como que a gente vai lidar com essas coisas que são mais importantes do que, né, enfim, se preocupar em se proteger a própria família, proteger os amigos, enfim. Mas o que mais chamou atenção durante essa cobertura foi a reportagem do Fantástico, né, feita ali pelo Drauzio Varela, ele, enfim, que é a pessoa que vai cuidar das pautas de saúde, e vem aqui essa miniatura, esse thumb, é o thumb da reportagem quando a gente procura no Google, enfim, em todos os outros lugares. Gente, tem um moço na minha janela aqui, tipo, resolveu fazer uma escalada, vocês conseguem ver? O que que tem? Acontece. Não, acho que estão pintando prédio e o moço está aqui descendo a corda. Mas tá bom, faz Estão parte. espiando Desculpa. ela. É 18º andar, só pra vocês saberem, mas tá bom. É, e aí o que acontece, né? Porque não demorou muito para, na pandemia, virem as notícias e a preocupação de que
Obesidade, então, era o grande fator de risco em relação ao coronavírus. E aí, então, vai o Fantástico para avisar como que isso funciona e tudo mais. Enfim, coloca todas essas questões aqui, fala sobre uma epidemia de obesidade, então, essa ideia de que obesidade é algo contagioso, né? Então, eu não posso ficar perto das pessoas gordas, enfim. Tem uma questão ali relacionada a isso. Aqui está em tópicos, eu não vou ler, obviamente, mas está no artigo, a decupagem que eu fiz da reportagem, para falar que em nenhum momento eles explicam por que obesidade era uma comorbidade, esse termo que ficou, né, tão famoso, mas fala sim dos casos de pressão alta, diabetes e colesterol, que são doenças que acometem qualquer pessoa, não necessariamente as pessoas gordas, mas a ideia de que somente pessoas gordas desenvolvem essas doenças associa, né, tem essa associação com as questões da obesidade e, enfim, né, não se faz a explicação e cria um alerta. A reportagem toda em tom dramático e termina aqui a reportagem com a frase: obesidade é um fator de risco para a Covid, cuide-se. E aí tem um fade, um negócio e tudo mais, que continua alimentando essa ideia de patologização. E aí a gente ainda teve a ideia de que obesidade pode prejudicar a eficácia da vacina contra o novo coronavírus, já presumindo que pessoas gordas não têm condições, né, enfim, de saúde para poder receber essa vacina, o que gerou uma série de outras questões, né? As pessoas com dificuldade de conseguir os laudos médicos para se vacinar, sofrendo violência na fila de vacinação, uma série de questões associadas. Eu vou dar uma corrida, porque tem bastante coisa aqui para a gente olhar e falar, mas acho que deu para entender como se deu, né, a postura jornalística durante esse processo da Covid e que a gente ainda vive de alguma forma. Então, né, gordofobia, o que a gente entende por gordofobia é esse preconceito contra as pessoas gordas que são atacadas física e psicologicamente, bem como privadas de acessos e direitos, porque seus corpos não são aceitos em sociedade. Então, a gente não está falando só de uma perspectiva estética, a gente está falando de privação de direitos básicos, de acesso, o direito de ir e vir, o direito à própria saúde, que é negado, negligenciado. Ela se sustenta em estereótipos e generalizações negativas que fazem crer que todas as pessoas gordas se comportam da mesma maneira, são preguiçosas, desleixadas, sem amor próprio ou autocuidado. E esses estereótipos, eles são reforçados tanto mediaticamente quanto jornalisticamente. Ela vai desumanizar, animalizar, bestializar as pessoas gordas que não são vistas como seres humanos e acabam sendo desrespeitadas, né? Então, a ideia do porca, baleia, né, elefou, elefanta, e um processo de bestialização muito grande, na mesma medida que também tem um outro aspecto de fetichização, mas aí a gente entra numa outra questão, dá para fazer uma redação aberta só sobre isso. Faz crer, então, que para ser aceita a pessoa gorda deve compensar de alguma forma. Gorda engraçada, gorda sexy, gorda inteligente, a necessidade de uma característica auxiliar, ela não pode ser por ela mesma. A gordofobia também é achar que todas as pessoas gordas são doentes, o que se dá a partir desse conceito de obesidade, que é a patologização dos corpos gordos apenas por causa do seu tamanho. Só que nem todas as pessoas gordas, né, têm as doenças associadas à obesidade do mesmo jeito que as pessoas magras têm, mas só as pessoas gordas estão aí sofrendo com a violência e com a estigmatização do preconceito. Então, né, enfim, tem 2 outros artigos para trabalhar sobre isso. O Estereótipos da Gordofobia, que é um compilado assim da tese do livro Peso e a Mídia, que vai identificar quais são esses estereótipos para a gente conhecer. E esse Gordofobia, um preconceito mediatizado, está tudo gratuito e de acesso livre na internet. Desse livro Mídia e Comportamento, editado pela editora da Casper Libero, que traz essa relação midiática da gordofobia.
E aí vem, mas Agnes, obesidade não é doença, né? Então, tipo, por que que, enfim, a gente precisa falar sobre isso? Afinal, o jornalismo é uma prestação de serviço, é social também. Então, a gente precisa questionar alguns conceitos e algumas questões básicas do que a gente recebe de uma produção de um conhecimento hegemônico, né? Porque a gente fala sobre pessoas gordas e tudo mais. Aqui tem um pouquinho mais do que eu trabalho no pequeno dicionário antigordofóbico, mas é legal a gente entender que, apesar de parecerem sinônimos, gordo e obesa não significam a mesma coisa. E confundir uma com a outra também está entre as formas de gordofobia, né? Então, enquanto a primeira palavra, gorda, se refere a uma característica física, a outra é uma versão que patologiza esses corpos como doentes a partir de um conhecimento que está ignorando deliberadamente especificidades e características individuais das pessoas com corpos gordos. Eu sou gorda e saudável, né? Não tenho mas sou saudável, porque o que se entende por obesidade é uma condição essa que é determinada a partir de um cálculo de 1832. Então, com a gordofobia, a palavra gorda passou a ser associada com algo ruim, e formas diferentes de dizer esse termo foram sendo criadas. A ideia do eufemismo, né? Não é gorda, é forte, é fofinha, é cheinha. Só que quando eu apago, né, esse termo, eu apago também uma parte da identidade dessa pessoa, porque todas as minhas experiências até aqui, até o momento que eu estou falando com vocês, foram marcadas por essa característica do meu corpo. Então, se eu substituo essa característica como um termo que é politicamente correto, vamos assim dizer, ou acho que não é nem politicamente correto, preciso pensar melhor sobre isso, mas com um termo que é hegemônico, né, e asséptico, a gente, mas é o termo científico, é o termo correto. Eu estou automaticamente colocando em mim esse alvo de doente, sedentária, preguiçosa, desleixada, sem força de vontade, sem vaidade, que não se cuida, e apago a característica do meu corpo, que é ser gorda, assim como tem a característica que é ser magra, assim como tem a característica que é ser alta e baixa, e por aí vai. Então, esse aqui foi o que eu acabei de falar. E aí, né, esse aqui é um exercício retórico, não dá para, infelizmente, pelo tempo, a gente não consegue abrir o microfone para todas as pessoas comentarem, mas se eu peço para vocês pensarem que imagem vem à cabeça de vocês quando pensam em uma pessoa obesa, muito provavelmente é algo parecido com isso aqui. Eu tenho aqui, gente, vocês estão ouvindo? Está atrapalhando vocês ou está só aqui na minha cabeça? Oi, o homem. Amiga, eu não ouvi, Oi. não. Então tá bom. Então, se não atrapalha vocês, tá, beleza. Então, esse aqui é um resultado do Google Imagens, também, assim, para a gente olhar, quando a gente coloca a pessoa obesa. Eu fiz essa pesquisa ontem à noite, atualizando uns slides que eu já tinha, tipo, de 3 anos atrás, e são os mesmos resultados, né? Então, existe essa obsessão pela fita métrica, isso é uma coisa para mostrar e medir a barriga. Outra coisa importante, né? Essas pessoas não têm rosto, então elas são fotografadas nas ruas, nos espaços, sem autorização, e isso acaba aparecendo, né, nas reportagens e tudo mais, quem são essas pessoas, e essa ideia de que são tristes, né, de que tem péssimos hábitos. Então, aqui tem a pessoa que é gorda, que fuma, que está tomando milkshake, né, então sentada, mexendo no celular, mexendo na barriga, reduz a pessoa gorda a sua barriga, e que é essa coisa, né, e que precisa ser medida, precisa ser restrita, precisa ser, né, contida. Só que é importante a gente saber que esse Arnaldinho Schwarzenegger aqui, jovenzinho, ele também é uma pessoa obesa, olha que interessante, porque a obesidade é o resultado de uma equação em relação ao peso e à altura. Isso significa que os músculos dessa pessoa, o peso dela, tem uma proporção alta em relação à altura, só que essa pessoa ela não recebe a violência, ela não recebe a estigmatização. Então,
que imagens a gente associa à obesidade? Outra coisa que é importante, né, eu vou passar aqui, porque olha só, daquele print que eu trouxe para vocês, olha quantas imagens são de veículos de comunicação. Então, UOL, BBC, G1, né, enfim, que estão aqui, e algumas, né, de Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e tudo mais. Então, a questão do IMC é importante, porque por mais que ainda existam, e eu não vou dar aqui o cálculo, porque se vocês quiserem calcular o IMC e saber como que faz, é fácil de encontrar, mas por mais que existam relativizações, esse cálculo de 1832, né, ele ainda é amplamente utilizado para medir e classificar os corpos gordos. Então, além dele não se aplicar a todos os corpos, essa padronização é associada às doenças, em especial cardiopatias, diabetes e hipertensão. Só que eu não consigo diagnosticar pressão alta, diabetes e problema no coração no visual. Não é possível fazer isso. Eu preciso fazer um diagnóstico médico, eu preciso fazer exames, preciso fazer acompanhamento. Só que eu tenho na visualidade esse diagnóstico, e aí eu tenho uma sustentação do preconceito pela imagem. Então, olha a importância do que a gente escolhe mostrar, do que a gente escolhe falar a respeito dessas pessoas, né? E aí, Agnes, mas tipo, essas pessoas precisam ir para o sistema de saúde, porque tá bom, pode ser que não desenvolva agora, mas vai desenvolver depois, já que é uma propensão e tudo mais, beleza, então a gente deveria ter direito, garantido esse direito de acesso ao sistema de saúde, e acho também que a maioria de vocês acompanhou a história recente do Vitor, que morreu na porta de um hospital, na porta do terceiro hospital em que ele procurou ajuda, porque ele não conseguiu, estava passando mal e não conseguiu ser atendido porque não tinha uma maca para tirar ele da ambulância do SAMU e levar para dentro do hospital receber atendimento. Isso durou um dia, o desespero da mãe dele, né? Acho que gerou bastante comoção, e não bastasse isso, né, para o velório, para acomodar o corpo dele num caixão, tiveram que usar lixo, estopa e pedaço de madeira, enfim, e ficou tudo aparente, uma coisa pavorosa, assim. Só que isso não é novidade. A questão, né, da mãe do Vitor, que fez esse barulho, que tornou esse caso midiático, mas a gente vê isso acontecer todos os dias, isso não é problematizado. Cadê, né, o jornalismo que vai olhar para a garantia de direitos das pessoas, e não quando a questão acontece? Porque o que vai acontecer, e essas duas coisas são recentes, essa injeção aprovada pela Anvisa contra a obesidade, a notícia dela saiu 2 dias antes da morte do Vitor. E no Fantástico, né, depois que ele morreu, essa notícia foi recuperada, né, do tipo, olha, então a solução é você emagrecer e não você receber o tratamento. E aí ontem, esse print é de ontem, a Folha traz aqui uma reportagem do TV Folha, falando como a injeção aprovada pela Anvisa, como funciona essa injeção, e a imagem aqui, lógico, é uma pizza, né? Porque vem ali associada a essa coisa da alimentação, e aí eu fico pensando, mas e o Schwarzenegger? Como é que fica aí o caso dele, né? Ou então, essa aqui é um print de uma cena do Profissão Repórter, que saiu do meio do ano passado, falando só sobre cirurgia bariátrica. Então, o Brasil é o país que mais faz cirurgia bariátrica, ao mesmo tempo em que, de acordo com a OMS, a população cuja 60% da população está aí com seu IMC acima de 30, o que é considerado já obesidade. Então, que conta é essa que não está batendo, né? E aqui as estratégias que eu coloco lá no Peso e a Mídia, de mostrar essas pessoas sempre no contra-plongé, né, sempre no super close, que são recursos que conhecidamente são utilizados para fazer as pessoas parecerem maiores do que elas são.
Então, gente, é importante a gente olhar para o que a gente está falando, para a gordofobia, para esses aspectos, para além da ideia de que, tipo, então vamos todo mundo se amar e se aceitar, porque o corpo é isso, aquilo, porque também eu nem trouxe isso aqui, mas tem muita pauta, né, que a gente vê por aí sobre como as pessoas superam preconceito e são modelos plus size e não sei o quê, quando a gente está falando de algo que está muito além dessa perspectiva estética, tem gente produzindo conhecimento sobre isso, conhecimento científico que está ali, né, mostrando, escancarando o preconceito, mas que às vezes pela própria estrutura das redações, que, enfim, é majoritariamente masculina, e aqui eu faço de novo, retomo esse recorte de gênero, mas a gente sabe o que é ser uma mulher dentro de uma redação tradicional, quais são as implicações disso. O único lugar, né, de acordo com a Abrage, em que as mulheres elas são maioria nas redações é na televisão. Na televisão elas estão à frente das câmeras, né? Nesse lugar de que, tipo, é apresentadora e é o deleite para os olhos. Então, a gente tem uma estrutura patriarcal, machista, capitalista, que está ali, né, colocando essas pautas e fazendo essas pautas. E às vezes a jornalista, enfim, o profissional jornalista, está imbuído dessa ideia, mas obesidade é doença, obesidade é uma pandemia, uma epidemia, e a gente precisa cuidar disso e tudo mais, e deixa passar umas coisas absurdas, assim, né? Então, conhecimento científico, ele também é construído a partir de ideias, ideologias, que no geral temos acesso apenas àquele que é hegemônico. E a medicina, ela é um conhecimento hegemônico, branco, ocidental, masculino, patriarcal, capitalista. Isso é inquestionável, assim. Então, quem estuda o corpo gordo, a gordofobia, também está produzindo esse conhecimento, então é importante olhar para um jornalismo antigordofóbico. O que a gente precisa? Questionar a natureza da pauta, o viés, as fontes, as respostas, as imagens que a gente está dando. Isso aqui é um pouquinho do spoiler da ferramenta que vamos lançar após essa fala, observando onde estão as pessoas gordas na equipe. Será que tem alguém para conversar? Tipo, caiu essa pauta aqui na minha mão, né? Vamos fazer junto? Você tem alguma coisa a dizer em relação a isso, né? Enfim, onde estão as pessoas gordas entre as suas fontes? É só para falar de epidemia de obesidade? É só para falar de cirurgia bariátrica? É só para falar de ame seu corpo e se aceite? Ou eu tenho como a Sandra lá, que é a advogada e que mesmo assim foi constrangida ao vivo, falando sobre o trabalho dela e falando sobre as coisas que ela conhece, que ela entende. E como essas pessoas também são representadas. Como que eu estou mostrando? É de cima para baixo? É no super close? Ela tem cabeça? Né? Tem um rosto essa pessoa? Ou eu só estou interessada em limitar o seu corpo, ela ao seu corpo, à sua barriga e, enfim, e a todos os estigmas que vêm associados a essas imagens. Então, aqui eu vou deixar esses slides disponíveis, alguns arroba, né, para seguirem. Enfim, espero que tenham gostado, que tenham se interessado e estou disponível aí para responder os questionamentos. Muito obrigada. Como que eu faço para parar de mostrar minha tela agora? Aqui em cima, Agnes, deve ter um... Pausar compartilhamento, pronto. Parou? Não. Não? Só compartilhar. Interromper, pronto. Acho que a gente fez ao mesmo tempo. Agnes, obrigada pela sua apresentação. Eu vou falar uma coisa rapidinho e já vou passar para a Jéssica, nosso horário está apertado. Mas o que eu queria pontuar de tudo que você falou é que é muito preocupante, né, e triste você pensar que você pode sair na rua e ser fotografado por conta do seu corpo, assim. Eu acho que foi uma coisa que me assustou muito, tipo, isso é muito invasivo, é muito violento, né? E
quando você mostrou, eu fiquei lembrando, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto aquelas matérias também do SPTV, que aí fala de obesidade grava, tipo, só as pessoas andando na rua em multidão, e o corpo das pessoas e tal, e de como isso fica no nosso imaginário, né? Mas, enfim, e acho que é isso, é esse desconforto de você sair na rua e ser você mesmo, e aí você pode ser filmado, pode ter tirado foto sua, ter colocado na internet sem você saber, falando do seu corpo, sem no mínimo perguntar o seu nome, o que você acha sobre isso. Então, eu achei Porque isso existe esse recurso jornalístico, ele existe, né? Da gente ter uma imagem de cobertura das pessoas, dos transeuntes e tudo mais. E isso, mas é público, as pessoas estão na rua, eu posso fotografar, o direito de uso de imagem permite isso, inclusive de ter fotos dessas à venda em bancos de imagem. A questão é que eu estou fotografando uma pessoa sem autorização para falar mal dela, né? E problematizar, estigmatizar essa pessoa. Então, tipo, juridicamente, né, a gente está ali resguardado pelo direito, pelas garantias do direito de uso de imagem que o fotojornalismo permite, mas eticamente, né, faz sentido isso? Porque a gente está ali falando de algo que é extremamente violento, extremamente gordofóbico. exatamente isso. Jess, se você quiser começar então a sua fala contando essa história, estamos aqui. Não estamos te ouvindo, meu bem. Seu microfone está aberto, mas não estamos te ouvindo. Não. Me ouvem agora? Sim. Estão Sim. ouvindo? Tá, beleza. Peraí, deixa eu tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Agnes, que delícia te ouvir. Eu já queria começar me desculpando e falando que jamais será uma aula, uma explanação tão boa quanto a sua, a minha, pois você tem, né, aí uma prática que eu não tenho de dar aulas, mas eu quero também falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Em algum momento vai funcionar aqui no meu computador e eu vou conseguir botar para apresentar aqui. Pronto, está aparecendo, né? E eu queria contar essa história, porque a Agnes mostrou essas imagens e falou sobre isso no jornalismo, e eu fiquei aqui brisando numa história que aconteceu comigo e foi muito real. Eu trabalhava num jornal impresso aqui da minha cidade, eu moro em Poços de Caldas, eu nem me apresentei, né? Eu já me apresento, vou contar a história porque eu acho que ela é interessante. E eu fui fazer uma pauta justamente sobre corpo, né? Sobre os dados de pessoas gordas e com sobrepeso na cidade. E aí eu precisava de uma foto para ilustrar essa imagem e não tinha quem fizesse essa foto, assim, não tinha uma foto para ilustrar e tudo mais. E aí eu falei para o fotógrafo do jornal, falei, faz uma foto minha, então, né? E aí a gente usou esse recurso que ele tem um nome, e agora eu não consigo lembrar que você usa só o corpo, né? Você tira a cabeça, que se a Agnes lembrar, faz tempo, assim, as voltas com isso, tentando lembrar, e eu não consigo lembrar o nome desse recurso, mas ele existe, ele é muito usado. E aí aí ele falou assim, vamos fazer. E tinha uma ciclovia em frente ao jornal. Então a gente foi ali na ciclovia para fotografar. E eu estava com uma roupa muito comum. Eu estava de calça jeans e uma blusa preta. E eu estava com um cachecol. O que diferenciava era meu cachecol colorido. Era um cachecol todo colorido, assim como essa camiseta que eu tô hoje, assim. E aí eu coloquei, e aí eu tirei o cachecol, porque eu falei, nossa, o cachecol é uma marca muito registrada minha, né? As pessoas vão ver que sou eu, então vamos fazer só a foto com a calça jeans e a blusa preta. E fizeram uma foto que foi manchete no jornal no outro dia, com a foto e tudo e tal. No outro dia, já assim, no começo da noite, a gente recebeu uma ligação no jornal de uma moça muito brava porque o jornal tinha usado a foto dela sem autorização e que o marido dela tinha reconhecido a imagem dela do jornal e que ela ia processar o jornal. E ela queria falar com a repórter que tinha usado a foto dela sem autorização. Aí, quando chegou para mim a ligação, eu falei, gente, mas sou eu na foto. Ela falou assim, não é você, sou eu. O meu marido me reconheceu. Eu tenho certeza que sou eu. E não sei o que. Eu falei,
falei, gente, mas como é que pode ser você? Sou eu saí do jornal e fui tirar a foto. E ela falou assim, não, a minha advogada vai te ligar. E aí ligou uma pessoa dizendo que era advogada dela, e ela não acreditava que não era ela na foto. Para ela, era ela. Eu falo, gente, não é, sou eu. Eu tirei a foto, mas imagina, seu corpo jamais seria igual ao meu. Você estava com a mesma roupa que eu estava ontem. Eu falei, mas moça, tipo, é uma roupa comum, qualquer pessoa tem essa roupa, tal. Eu falei, eu estou na porta do jornal. Só que era aquela foto desfocada, assim. Então, tipo, meu corpo estava evidenciado, sem a cabeça, e o fundo desfocado. Então, não dava para saber. E aí, assim, eu sei que foi uma briga, assim, no telefone. Por fim, ela falou assim, não, então, amanhã eu quero ir no jornal, porque eu quero te conhecer. Porque eu não estou acreditando que você é tão parecida comigo, da forma como você está falando. Eu falei, não, pode vir. Aí a advogada me convenceu, aí no outro dia com a mesma roupa. Aí eu, muito trouxa, fui. E assim, por fim, essa mulher nunca foi no jornal, ela ficou ligando lá, enchendo o saco, alguém falou assim, você quer processar? Processa. E por fim, também ela nunca processou. Mas eu acho que ilustra muito bem isso que a Agnes falou, né? Dessa desumanização desse corpo gordo quando colocado dessa maneira, né? Quando a cabeça é retirada desse corpo e fica só um corpo, né? Só uma massa simplesmente jogada ali, e como isso é violento também, né? Porque na época, assim, eu lembro que eu achei muito curioso ter acontecido isso, eu achei muito engraçado, mas não é, né? No final das contas é uma história triste, porque assim, se não tem cabeça, pode ser o corpo de qualquer pessoa realmente, né? E eu não duvido que ela tenha sido reconhecida, tipo, que o marido dela tenha achado que foi ela, que ele seja uma pessoa extremamente, né, persecutória, e que acha que, sei lá, ela estava traindo ele em outro lugar, ou que ela estava, né, sendo exposta no jornal e tudo mais. Pode realmente ter sido isso, pode ter sido só uma história de alguém tentando tirar uma grana aí através de processo do jornal, enfim, pode ser muita coisa, né? Mas assim, é extremamente gordofóbico, e eu acho que é interessante a gente começar falando sobre isso. Isso faz muito tempo, eu acho que foi em 2008, 2009, uma coisa assim. Então, já tem aí bastante tempo, né? O tempo era outro, enfim, o contexto era bem outro. Mas, dizer que gordo é tudo igual, exatamente, né? Então, assim, tem essa questão também, né? De que a pessoa gorda também, ela é tudo igual, né? A coisa da barriga, assim, essas imagens que a Agnes trouxe por último, assim, né? Nessa busca do Google, eu acho que elas exemplificam muito, né? E realmente a imagem que a gente fez era uma imagem, tipo, meio que retirada de banco de imagem, né? Essa coisa assim, meio que inspirada nisso, né? E muito nocivo, né? Assim, eu fico pensando como a gente está muito sujeito, né, a errar, assim, em relação a isso. E como eu, já sendo, né, eu sempre fui uma pessoa gorda, estando ali, né, ocupando esse lugar, e aí eu reproduzi isso e agir assim com total naturalidade, como se fosse muito ok eu reproduzir isso dessa maneira, assim, né, para ter uma foto de capa no jornal, assim, para ter uma foto que pudesse ser usada na capa do jornal. Né? E aí eu fico, isso, eu gosto de falar assim desse aspecto, porque eu acho que isso realmente é muito violento, assim, e a gente não pensa, né, o quanto isso é violento, né, o quanto esses corpos eles realmente não estão no imaginário, né, das pessoas, o quanto um corpo gordo ele é só um corpo gordo, né, e passa a ser um corpo público, né, isso que a Isa trouxe, assim, agora, tipo, esse medo, né, você sair na rua e você pode estar sendo fotografado, né, e sua imagem parar num banco de imagens se a sua cabeça não estiver ali. E como isso é assustador, né? Como isso assombra. E como a pessoa gorda vive com isso no corpo o tempo todo, né? Então, assim, o tempo todo ele é um corpo público, né? O tempo todo é um corpo que é invadido, o tempo todo é um corpo que é reportado, e é reportado cheio de significantes negativos sobre ele, né? É cheio de termos que invisibilizam a subjetividade de quem está habitando esse corpo, e passa a ser só esse corpo gordo, né? E como é uma carga muito negativa em cima disso. A Agnes falou bastante coisa, assim, né? Enfim, ela trouxe um panorama bem amplo, acho que para o tempo
que a gente tinha. Eu fiz uma coisa até muito parecida com a dela em termos de conceito, mas não é um PowerPoint tão bem feito, não sei fazer bonito assim, que já quero me desculpar, mas eu trouxe essa questão, assim, para a gente, né, tipo, pensar isso, né, o que que é essa obesidade, né, e aí eu me deparo muito, por exemplo, partindo da minha própria experiência, assim, de navegação na internet, com falas do tipo, ser gordo tudo bem, mas ser obeso é outra coisa. A categoria obesidade, ela é carregada de um peso, né? A palavra, esse significante. Quando a gente pensa em obesidade, é exatamente aquela imagem que a Agnes trouxe, né? E ela não ocupa o imaginário. E eu acho muito grave, assim, quando a gente pensa, sei lá, fulana está grávida. Vai ter um bebê. A gente nunca pensa assim, vai ser uma criança gorda, vai ser uma pessoa gorda. No imaginário é sempre uma pessoa magra. Se a gente fala assim, pensa em alguém bonito, vai ser sempre alguém magro. Se a gente falar, pensa em alguém atraente, quase sempre é uma pessoa magra. O significante, né, obeso, gordo, está sempre atrelado com uma coisa negativa. E a mídia trabalha o tempo todo para estigmatizar isso ainda mais, para patologizar essa existência. E assim como a Agnes disse, o termo obesidade é um termo cunhado pela medicina para atrelar uma comorbidade a um corpo gordo. Então, não necessariamente toda pessoa gorda realmente ela não é obesa, ela é uma pessoa gorda, né? E se ela tiver alguma doença, alguma comorbidade, talvez seja obesidade, né? Mas isso quem define é o médico. Só que assim, a gente tem uma categoria, né, de médicos que estão pouco se importando com isso, assim, né? E de jornalistas idem. Então, assim, a quantidade de vezes que esse termo ele é repetido por dia, se você ligar a televisão às 8 da manhã e desligar à meia-noite, a quantidade de vezes que você vai ouvir obesidade, e isso sempre vai estar atrelado a alguma coisa ruim ou a algum tipo de combate, é muito grande. Né? A Agnes já falou, mas também trouxe, né, que a gordofobia é uma opressão estrutural institucionalizada e está realmente ligado a isso que eu estou falando. Né? Outra coisa que a gente lê o tempo todo é sobre a romantização, né, da obesidade. E eu tenho um ranço imenso dessas duas palavras combinadas, assim, porque agora tudo virou uma romantização da obesidade. A pessoa gorda, ela existindo, ela está romantizando a obesidade. E isso é, inclusive, cunhado por grandes veículos, né, assim, por sites muito grandes, por grandes conglomerados de mídia que utilizam disso o tempo todo, assim, né? Isso aparece em várias reportagens, assim, romantizar a obesidade é perigoso, veja os riscos da romantização da obesidade, como se isso algum dia tivesse existido, né? Como se a gente se deparasse com manchetes que romantizam os corpos gordos. E uma outra coisa que sempre me pegou muito é esse combate à obesidade, porque eu acho isso muito forte e muito violento também, né? Quando a gente pensa em combate, a gente pensa em combate de dengue, né? Sei lá, você vai fazer mutirão em casa para combater a dengue. Você pensa no combate, né, de uma pandemia, de uma endemia, né? É sempre alguma coisa que é muito nociva, né? E aí, quando a gente fala em combate à obesidade, a gente está falando de existências, a gente está falando de corpos das pessoas, né? A gente está falando de pessoas que estão ali existindo nos seus corpos gordos. E é extremamente cruel, assim, porque isso tem uma carga implícita muito grande, de tipo, vamos combater a existência dessas pessoas. Ou existe magra, ou não tem direito de existir, né? E toda vez que a gente propaga esse tipo de coisa, toda vez que a gente propaga esse tipo de informação, a gente está justamente propagando esses corpos como uma coisa muito ruim, né? E aí eu trouxe aqui, assim, a romantização da obesidade, né? Então, quantas vezes que a gente se depara com manchetes como essa, né? Eu contei um total de 0. Assim, eu nunca vi uma matéria indicando como que a gente engorda 10 quilos, 5 quilos para o verão, dicas para engordar em 2 semanas, como aumentar a barriguinha, né? Eu escrevi dicas, mas eram dias, mas eram dicas infalíveis, e a gente não vê isso, né? Pelo contrário, a gente sempre vê matérias como essa, tipo das canetinhas lá que são usadas
para pessoas que têm diabetes, sendo usadas, tipo, olha que bacana, uma arma, né, como contra a obesidade, é uma aliada contra a obesidade, né? Então, assim, você vai usar um medicamento, que é um medicamento para uma, né, para de fato uma patologia, né, para de fato uma comorbidade, para que você emagreça, né? Então, assim, você está tirando do mercado, né, um medicamento de circulação para as pessoas que realmente precisam para perseguir um ideal estético, né? E como que a palavra obesidade ela aparece assim, né, nesses textos? É sempre contra, né? É sempre uma luta contra isso, né? Existe e essa luta ao mesmo tempo que ela é muito escancarada, ela também é muito velada, né? Então fica assim, fica muito no imaginário, né? E toda pessoa que, por exemplo, é magra ou está tentando emagrecer, ela tem isso junto com ela, né? Assim, isso está implícito no pensamento, né? Isso está no imaginário, tipo, olha, eu não posso ser uma pessoa gorda, eu não posso carregar esse estigma da obesidade. E é compreensível que isso exista, embora seja, né, uma questão gordofóbica, que é estrutural, né? Mas é compreensível que isso exista a partir do momento que, assim, toda a carga de negatividade fica com essa palavra, né? E como isso é patologizado, né? Como esses corpos são tratados como corpos inferiores, né? E isso me lembra muito, por exemplo, o movimento eugenista, né? Que a gente teve no Brasil e que considerava, inclusive através da medicina, né? Inclusive através de publicações científicas, inclusive através da ciência, os corpos pretos como corpos que seriam inferiores aos corpos brancos, e isso tipo, biologicamente inferiores, né? E isso legitimou uma série de violências, né? Como escravidão, como matar esses corpos, como uma miscigenação forçada, né? Extremamente violento, que é o que se faz com o corpo gordo através disso, né? Então, assim, você tem que emagrecer, você tem que ser uma pessoa magra, não importa a que custo, né? Não importa se é adoecendo, não importa que você está doente, não importa que você perdeu alguém, que você está de luto, que você está depressivo, desde que você seja uma pessoa magra, né? A única coisa que não pode existir, parece que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é o fato dela ser uma pessoa gorda. E isso é tratado como uma questão de escolha, né? A Agnes trouxe isso muito bem, tipo, mas você é gordo porque você não se esforçou o suficiente, você não malhou o suficiente, não foi o suficiente na academia. E isso é reforçado. E aí, toda vez que a gente se coloca numa posição de tipo, olha, isso desumaniza, existem outras formas de falar sobre isso, né? Não é o jeito mais indicado para lidar com o tema e tudo mais, a gente é chamado de anticiência, é comparado com o movimento anti-vax. Falou assim, mas vacina você quis tomar? Você está questionando a OMS, porque a OMS diz que é uma doença. Tá, beleza, a OMS realmente fala que obesidade é uma doença, mas até 3 anos atrás, a OMS também falava que a transexualidade era uma patologia, né, e tratava como psicose, e não é, né, então, assim, a gente sabe que não é. Então, a ciência pode tá enganada, né, ela vai mudando, né, por muito tempo a gente acreditou em coisas do espaço que hoje a gente sabe que são diferentes, né, inclusive o movimento de rotação da Terra e tudo mais, né? E aí tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, assim, a gente precisa questionar, né, a ciência, a gente pode duvidar, a gente pode ter outros argumentos, a gente pode trazer outras pesquisas, inclusive em outras áreas que não as médicas, né? Por exemplo, na área da comunicação, por exemplo, na área da antropologia, né, que também são ciências, né? Então, porque aí só passa a ser validado se algum médico está falando que não é uma doença. Se uma antropóloga falar, não vale, porque daí não é ciência o suficiente, né? Embora ela esteja dentro de uma academia, ela esteja pesquisando, se uma jornalista, uma pessoa da comunicação fala, não é validado como uma ciência, embora seja uma pesquisa científica. Mas aí tudo que, né, e assim, é muito fácil ir nesse fluxo, né? Acho que o exemplo que eu trouxe inicialmente reforça isso. O quanto é fácil a gente ir nesse fluxo de crer, tipo, na obesidade, de crer que tudo bem colocar um corpo sem rosto, né? Como é cômodo esse tipo de
pauta, assim. Eu estou em alguns grupos de jornalistas e tudo mais, e eu percebo o quanto é cômodo, assim, né? O quanto é tranquilo sugerir uma pauta assim, e o quanto é difícil fazer uma pauta na contramão, né? O quanto é difícil fazer uma pauta falando de gordofobia, né? O quanto é difícil falar como a gordofobia afeta, né? E como isso, assim, está no imaginário. É quase, tipo, como se toda opressão que pudesse existir, ela fosse ok jogar ele em cima do corpo gordo, porque é um corpo que escolheu estar daquele jeito, né? É uma culpabilização desse corpo muito grande. Se a pessoa quiser, ela realmente emagrece, assim, desconsiderando qualquer risco ou qualquer questão ali que seja, tipo, hormonal, né? Ou de saúde mental, enfim, né? E aí, assim, eu trouxe esses exemplos, acho que a Agnes já trouxe muitos outros exemplos, estou tentando, tipo, ir num outro lugar, assim, que talvez a gente não tenha falado tanto nesse começo, mas é muito isso, né? Assim, como as manchetes, como o jornalismo trabalha para, tipo, patologizar esses corpos, como que isso vem desse lugar, e é um lugar muito fácil, né? Por exemplo, essa questão da caneta, né, da Ozempic, no dia que isso foi aprovado pela Anvisa, assim, como a gente recebeu matéria sobre isso, assim, como saiu em todo lugar, tipo, foi um disparo de um release que todo mundo comprou essa pauta. Agora, se a gente for na contramão e for tentar emplacar uma pauta sobre gordofobia ou sobre como a gordofobia mata pessoas gordas, né? Como isso é difícil, né? Como isso vai ser questionado. Por várias vezes eu tentei vender uma pauta nesse sentido, assim, de tipo, como que a ciência pode estar trabalhando contra os corpos gordos, né? Como que nem todo corpo gordo é um corpo doente, embora se ele for, tá tudo bem também, porque todo mundo tem o direito de ficar doente sem ficar sendo questionado o tempo todo, né? E aí, assim, como que é difícil emplacar essa pauta? Como toda vez que a gente tenta emplacar essa pauta, chega um chefe de redação e fala assim, olha, mas isso é perigoso, porque tem gordo que é doente, né? Mas, assim, tem magro que também é doente. E aí? E aí a gente vai falar só contra o corpo gordo? Ou a gente vai pressupor que pessoas magras não adoecem e não morrem, né? Porque daí a pessoa já lança mal, mas, nossa, X% morre todo dia de infarto, morre todo dia de pressão alta, morre todo dia com colesterol alto. Eu falo, nossa, que bom que pessoa magra não morre, né? Nem disso, nem de outra coisa. Você já viu magro morrer? Covid, alguma coisa? Não vê. Né, só pessoa gorda. Então, assim, ou a gente assume, né, e fala, não, pessoas magras são imortais, pois são magras, ou a gente assume que nem toda pessoa gorda está doente, e que tá tudo bem ela ser uma pessoa gorda. Mas como é difícil, né, a gente conseguir emplacar esse tipo de discurso, assim, sempre chega alguém e fala assim, não, mas então houve um médico e põe o ponto de vista dele falando que é uma doença. Não, mas aí você está derrubando o principal da minha pauta. Não, mas é que tem que ouvir, porque a gente não pode compactuar com isso e tudo mais. Então, assim, a gente não pode compactuar com nada que seja um ponto positivo, né, na vida de uma pessoa gorda. É sempre uma criminalização da existência desse corpo, né? E aí, assim, eu, por exemplo, é o que eu trouxe no começo, eu nunca vi uma matéria falando sobre como é ok, né, engordar 15 quilos para o carnaval, mas 7 dias para chapar a barriga tem de monte, assim. E é isso, aí é sugestão de cirurgia plástica, é sugestão de bariátrica, é sugestão de remédio controlado, é sugestão de depressão, de Covid, de qualquer coisa que te faça emagrecer, né? Então, assim, fumar crack também emagrece, né? Não é só a caneta do Ozempic, crack também, né? Cocaína, tem droga que emagrece, mas aí, assim, né? Eu tô esperando o dia que vai ter uma matéria falando, olha, cocaína emagrece, veja como combater a obesidade tirando X carreiras de pó semanalmente, porque emagrece, né? A pedra de crack, às vezes até mais barato do que a caneta, né? Mais acessível, né? Na biqueira, na esquina de casa tem, não precisa de receita médica, porque vai chegar a esse ponto, né? Se a gente continuar. E aí a Agnes trouxe o caso do Vitor, né? E eu separei essas manchetes assim, porque todas elas criminalizam isso, e todas, até que essa aqui do Globo é um pouquinho mais respeitosa,
mas assim, todas trazem uma culpabilização desse corpo dele, e assim, a urgência de ter uma marca que caiba pessoas gordas, quase como assim, nossa, o hospital tinha que ter um OVNI para receber essa pessoa, né? Como assim? Tipo, normal o hospital não ter esse OVNI, porque né, é uma exigência muito grande. Mas se a gente parar para pensar que 56% da população brasileira é gorda ou tem sobrepeso, né? O exemplo que a Agnes trouxe do Schwarzenegger. Tipo, se a gente for calcular a partir do IMC, todo mundo praticamente é gordo ou tem sobrepeso, né? Eu lembro de um caso na pandemia que uma mulher estava com Covid, ela foi num hospital de campanha e ela não foi hospitalizada porque as macas só aguentavam 90 quilos. E assim, gente, quem que pesa menos de 90 quilos? Tipo, muita gente que não é necessariamente uma pessoa gorda, assim, aparentemente uma pessoa gorda pesa mais de 90 quilos, basta a pessoa ser alta, ter massa muscular, não é nada difícil a pessoa pesar mais de 90 quilos, ela não precisa ser gorda, necessariamente, né? Então, assim, que tipo de maca que é construída, né? Quando você vai fazer um hospital de campanha no meio de uma pandemia, você não pensa que esse hospital não vai receber a maioria da população, e ou se receber, vai colocar em risco, né? Já que essa maca não aguenta esse corpo. Então, assim, por que você não pensa numa maca? Tudo bem, né? Assim, realmente você não vai ter todas as macas com um tamanho que seja maior, mas você pode ter, né? Ainda mais em hospitais de referência. O cara estava na principal metrópole da América Latina e não tinha maca para ele ser atendido. Como assim? Né? Então, aonde que tem essa maca, né? E assim, se isso não choca, né? Se isso, tipo, na hora de escrever essa matéria, se esse jornalista não pensa nisso, contribui demais para que outros casos, como os do Vitor, sigam acontecendo, né? E é uma responsabilidade, assim, muito grande em relação a isso, né? Quando a gente escolhe, né, uma profissão, e eu acredito que a maioria aqui tenha escolhido pautada muito nisso, assim, nessa possibilidade de transformar essas narrativas, né? Só o fato de estar aqui no curso da Nós já significa que se acredita numa possibilidade de transformação de narrativas, né? E se a gente não se coloca, não se cobra essa responsabilidade, ou se a gente se cobra de pautas outras, né? Tipo, relacionadas a racismo, relacionadas a homofobia, transfobia, capacitismo e tal, mas não se cobra em relação à gordofobia, a gente não sai do lugar, né? Aí eu trouxe essas manchetes, que é isso, nenhuma delas traz tipo, a palavra gordo, né? Ou ressalta que tem uma questão racial também, né? O Vitor era um moço preto também, né? Então, assim, são duas questões, ele acumulava duas opressões. E aí é isso, tipo, todas elas trazem a palavra obeso no título e responsabilizam praticamente o menino por ter morrido, assim, né? Essa que para mim é a pior, né? Que é a do Hoje em Dia, que coloca ali em cima, né? Pesava 190 quilos, tipo, queria o quê? Né? E aí joga uma obesidade mórbida, assim, mórbido também é uma palavra que já, né, por si, isolada, sem a obesidade, ela já tem uma carga negativa, né? Se ela combinada, ela é muito violenta, né? Assim, é quase tipo, beleza, mas também você queria o quê? Você queria viver? Né? E aí, assim, quando a gente lê os comentários das matérias, é um verdadeiro show de horror, assim, eu fiquei uma semana muito triste, assim, depois que o Vitor morreu, pensando sobre isso, assim, sobre como é triste, né, sobre como é violento, sobre como a gente luta e não consegue fazer nada, né, essa do UOL, ela coloca aqui um falta de marca, né, entre aspas, assim, e aí eu não sei se ela sugere que, tipo, o hospital tinha que ter maca, ou se, tipo, mas ele queria o quê? Né? Queria uma maca do tamanho dele, e aí isso combinado com o obeso, então, assim, isso vai criando essa carga negativa que, tipo, vai ficando no corpo, assim, né? Junto com a gordofobia. Essa é ótima, porque eu tive que dar um Google para saber o que é périplo. Porque, assim, quantas pessoas no Brasil sabem o que é périplo de 32 horas, né? Aí eu descobri que é, tipo, uma peregrinação aí, que é uma jornada. Mas assim, né? Difícil
né, Metrópolis? Difícil de saber o que significa, ajuda a gente, né? Então, assim, quando tem alguma coisa que é positiva para dizer a partir daquilo, se diz numa linguagem que para além né, assim, da acadêmica, que ninguém vai conhecer. E aí, assim, acho que é isso, não sei como é que a gente está de tempo, vou deixar aqui rapidinho, se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser mandar e-mail, e aí eu fico à disposição, porque acho que é legal a gente trocar também, mais do que eu ficar aqui muito tempo falando. Vou tentar parar de compartilhar, acho que foi, e vou fechar aqui para ouvir vocês e ler o chat. Obrigada pela sua exposição. Acho que a gente tem muitas coisas a se pensar enquanto jornalistas, enquanto sociedade civil, né, com a fala de Agnes e de Jazz. Essa questão da gordofobia com esse menino preto foi algo que assustou muito a gente também. E aqui já surgiu ideia de pauta, né? A Agnes já trouxe, e a outra pessoa já falou, busca na live, não sei o quê. Então, o Redação Aberta é esse lugar, assim, pensem em pautas em relação a isso, contatem Agnes, contatem Jess, são pessoas incríveis, como vocês ouviram, assim, eu estou muito feliz, porque eu admiro demais o trabalho das duas. E é isso, a gente está com o tempo já estourado. A gente vai mandar um e-mail para vocês, para todo mundo que esteve aqui, que preencheu o formulário de presença, e também para a galera que se inscreveu. A gente vai mandar um e-mail com resumo do encontro, com a apresentação das meninas, com a ferramenta que a Agnes fez também. Enfim, vamos mandar uma diversa sobre tudo isso. Então, fiquem atentos e atentas aí aos canais da Enóis, porque vocês vão receber materiais sobre esse encontro. E a ideia é que aqui seja uma potência de criação, né, para jornalistas. Pensem em pautas, pensem em textos, postagens que possam fazer sentido. Vou te mandar, Shell, que possam fazer sentido, que possam ajudar, né, essa luta contra a gordofobia, porque é isso, gordofobia mata, é uma coisa que precisa muito ser discutida. Vou mandar, Shell, para você aqui. E é isso, gente. Estamos com o Redação Aberta encerrado. Vou parar de gravar também. E agradeço demais a presença das convidadas, de todo mundo que esteve aqui. Peço desculpas pelos contratempos tecnológicos. E acessem os canais da Enóis, o nosso Instagram, @EnóisConteúdo, o nosso Twitter, @EnóisConteúdo também, e a nossa campanha de pessoa física. Obrigada, gente. Uma boa terça. Gente, eu tô deixando o e-mail e o @